em que Jesus sai evangelizar. A profecia de Oséias, nós precisávamos marcar essa frase, é bem curtinha, diz assim: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Vamos repetir? É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É preciso saber seguir. É preciso saber reconhecer o Senhor. Como que nós reconhecemos as pessoas? Quando a gente convive com elas. Como que a gente vai conhecendo as pessoas que vai se tornando amigo da gente? Quando a gente vai conhecendo as pessoas. Como que a gente conhece a namorada? Quando a gente conhece o namorado. Tem que conhecer. Nesse primeiro momento a gente se apaixona. Nossa, que mulher bonita! Essa é a tampa da minha panela, né? E aí eu quero agora falar: nossa, quero agora falar, esse é a tampa do meu guri, né? O primeiro momento é a paixão. A gente se apaixona, né? Tem aquela paixão, dá um pacto. Depois vai conhecendo, vai namorando, aí fala: ih, essa tampa está torta. E esse bico não vai baixar. Vamos acabar por aqui, né? E daí a gente vai conhecendo outros. A paixão é algo que acontece também na fé. A gente faz um retiro, né? Um retiro de casais, tudo isso. Tem aquela paixão, aquela coisa que, nossa, sai todo mundo renovado, né? Mas como dizia o Padre Léo, se não colocar lenha para queimar, apaga o fogo, né? É preciso que agora, né? Então, eu digo sempre assim, né? Falei para o pessoal que quando a gente estava organizando aí o encontro, olha, depois nós temos que ter condições para segurar aquele que vem. Porque não adianta a gente fazer a pessoa se apaixonar por Jesus, fazer o querigma de Jesus, se a gente não tem condições de depois de dar atenção. Porque daí a pessoa vai embora. Então eu preciso fazer com que a pessoa conheça Jesus, segue Jesus, mas eu tenho que dar condições para que ela vá fazendo a experiência de Jesus. E o querigma a gente não faz uma vez só. A gente sempre tem que estar fazendo esse encontro com Jesus. Porque quando a gente vai fazendo os encontros com Jesus, a gente vai seguindo Jesus. E ao seguir Jesus, a gente percebe que, certo como a aurora é a sua vida, Ele virá até nós como a primavera, a primeira chuva, né? E aí diz do orvalho, né? Que a gente acorda a ver o orvalho, né? O orvalho que se desfaz. Hoje de manhã, quando eu comecei a celebrar a missa, estava aquele orvalho, os vizinhos. Antes de acabar a missa, já estava fazendo sol. Você vê como tem graça em tudo que acontece, que Deus coloca para nós? É que a gente às vezes não dá atenção à natureza, não dá atenção às coisas que acontecem, né? A gente precisa dar atenção. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expande-se meus juízos, quero amor e não sacrifício. Não precisa colocar pedra no sapato. Não precisa. Não precisa arrumar esse lixo que chama, que taca nas costas. Não precisa. Jesus já sofreu por nós na cruz. Agora Ele quer amor. Como que eu vou dar amor se eu conhecer Jesus? Se eu seguir Jesus, eu vou saber respeitar as pessoas. Não preciso ficar colocando pedra no sapato porque eu sou pecador. Se fosse assim, eu estava com o pé inchado o dia inteiro, porque eu sou pecador, né? Não precisa. O que a gente precisa é mudar de caminho. O que a gente precisa é mudar de atitude. E a nossa fé vai fazer com que a gente mude de atitude. Então eu faço um encontro, mudo de atitude, faço um encontro, mudo de atitude, e a gente vai se moldando conforme Deus quer, não conforme a gente quer. A gente tem que deixar essa vontade.
dado por Deus. Quando a gente segue, a gente deixa Ele tomar conta de nós. O Salmo vai dizer assim: todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ser reto não quer dizer que a gente não tenha pecado. Nós precisamos ter caráter. Nós temos que ser justos. E nesse processo da nossa vida, nós vamos passar pelo pecado. Não tem jeito. Eu conheço o ordenou, encheu a mão dele de óleo, agora não tem mais pecado. Não, onde que eu falei? Quanto mais próximo você está de Jesus, mais você vai ser tentado. Quanto mais você vive as coisas de Deus, mais parecem as coisas da certa. Eu rezo, mas acontece tanta coisa ruim na minha vida. Mas você está rezando e está tendo mudança na sua vida. Precisa fazer o exame de consciência, né? Eu também tenho que mudar. Quando a pessoa vem para mim, paga no céu, o dinheiro não dá. Eu falei, mas você tem 10 cartão, quebra tudo, gasta mais. Viva com o que tem. Você quer ter um carro importado, mas você pode ter um Fusca, compra um Fusca. A gente não pode ter aquilo que não dá para a gente ter. A gente tem que ter aquilo que a gente tem condições de ter. E a gente vai ser feliz com aquilo que a gente tem condições de ter. O problema é que a gente quer ter mais, né? Olha o outro, mas a gente quer ter o que o outro tem. E daí a gente fica olhando a vida do outro, porque não estuda, não corre atrás, não trabalha. Aí não vai ter jeito, não tem jeito, tem que trabalhar, tem que estudar. A carta de São Paulo aos Romanos diz assim: Abraão tinha quase 100 anos. E olha o que Deus fez com ele. Deu uma comunidade, deu um povo inteiro para ele tomar conta. E se a gente for analisar, a gente despreza, né, as pessoas mais velhas. A gente não dá muito valor. Mas a pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada que a nossa, ela já passou pela nossa idade. Ela sabe o que é. Então, quando ela dá conselho, é porque ela quer o melhor para a gente. Agora, querer o melhor não é se intrometer na vida do outro. Se alguém chegar para mim e falar: Padre, olha, a Rosa e o Marquinhos estão dando problema lá no casamento. Eu não posso ir não na casa dele. O que eu tenho que falar, eu falo para eles e conversar comigo. Eu não posso lá me intrometer na vida dele. Não é porque eu sou padre que eu estou entrando na casa dos outros e falando o que os outros têm que fazer. Eu tenho que querer ajuda. Eu tenho que querer ajuda. Eu tenho que pedir ajuda. Não é? E a gente não consegue, às vezes, sair da situação ruim sozinho. Porque quando a gente está numa situação, parece que é uma complicação enorme. Mas você conversa com outro, conversando com a pessoa certa. Ela vai te dando pontos que você vê que não é tão difícil assim. E que a gente consegue superar as dificuldades, sim. Que a gente consegue resolver os problemas, sim. Então, Abraão foi aquele que foi escolhido por Deus para cuidar do povo dele. Tinha quase 100 anos. Eu, com 58, já estou com dor, já estou tossindo, já estou de vez em quando meio que as missas cedo, porque não sai a voz. Mas eu vou ter 100 anos. Mas quando a gente tem fé, Deus realiza o que Ele quer. Não é nós que realizamos. Sara não podia engravidar. Olha o que Deus fez com ela. Então, quando a gente tem fé, tudo acontece na nossa vida. Agora, não queira as coisas agora. Não é? Eu faz uns 4, 5 dias que eu estou com a bronquite atacada, sou alérgico. Ela vem rapidinho, começa a dor no corpo, pronto, entrou. Para sair, tem que esperar, tem que ter paciência, tem que tomar xarope, tem que dormir, tem que deitar, tem que tomar um Tilenol. E assim a gente vai, não sai na hora, não resolve na hora. Às vezes a gente pede as coisas para Deus e reclama porque Deus não resolveu. Peraí, dá um tempo, né? E Ele dá para a gente aquilo que a gente merece. Vocês têm um padre que vocês merecem. E eu tenho um povo que eu mereço. Não adianta reclamar. É esse que está aqui, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Não adianta. Eu fui celebrar lá na igreja do padre Toninho. Eu disse: olha, vocês têm um padre humilde, um padre intelectual, um
trabalho sensacional. Cuida dele, porque ele merece vocês e vocês merecem ele. O bom Jesus me merece, eu mereço vocês, tá bom? Então vamos ser felizes, né? É isso que Deus quer, que a gente seja feliz. Então, Sara, Abraão, foi acreditado a eles a justiça, foi acreditado a eles aquilo que Deus prometeu para eles. Deus tem o poder de fazer isso, e Deus acredita para nós aquilo que nós também merecemos. Se nós temos fé, se nós acreditamos, se nós vivemos as coisas de Deus, somos acreditados também por Deus. E quantas coisas a gente precisa agradecer a Deus? Quantas coisas? A gente não pode reclamar muito, não, gente. Nós reclamamos, né, de barriga cheia. Nós reclamamos porque a gente não vai ver o que acontece por aí. Olha lá em Moçambique, mataram o bispo. Nós temos um de Moçambique que está indo buscar a família para vir morar para cá. Eu disse hoje na missa das 10. Nós vamos ter que ajudar eles com móveis, nós vamos ter que ajudar ele pagando aluguel pelo menos uns 4 ou 5 meses para ele trazer a família. E a comunidade tem que se unir para isso, porque ele veio para o Brasil fazer doutorado. E ele viu que no Brasil ele foi acolhido. Ele viu que no bom Jesus ele foi amado. E ele falou: Padre, não quero perder isso, eu quero vir para cá com a minha família. E nós vamos ajudar ele, pode ter certeza. Que nós vamos ajudar ele. Eu falei: vá com Deus para buscar a sua família. E venha que a gente vai organizando. Hoje a gente já tem um monte de coisa. Então, se você tem mesa, se você tem cadeira, se você doe, porque nós não temos como montar uma casa para eles. Claro que ele vai embora no final do ano buscar a família. A gente já tem que se organizando. E isso é ser comunidade. Isso é ajudar o outro. Porque ele tem doutorado, ele é doutor. Mas veio de um país miserável. E a gente reclama daquilo que a gente tem. Deixou a família, se formou, está indo buscar a família e nós vamos ajudar ele. Pode ter certeza que nós vamos ajudar ele. Como a gente ajuda muitas pessoas que precisam de nós. E isso é ser comunidade. Isso é amar o outro, né? Então, se cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Já fomos justificados. Não precisa colocar pedra no sapato, hein? Não precisa disso. Ai, para mim ser santo agora, eu fui lá e colocar pedra no sapato. Para mim andar com pedra, eu vou ajoelhar no milho. Quer fazer isso? Faça, mas não é o padre que está mandando. Eu não mando fazer isso. Porque eu não faço. Ele já morreu por mim. Por que eu vou ficar judiando o meu corpo? Eu tenho que cuidar da minha alma, do meu coração, do meu espírito. Isso eu tenho que cuidar. Tem que fazer uma boa confissão, tem que amar o outro. Agora, o Evangelho de hoje é uma cacetada em quem é fofoqueiro. O Evangelho de hoje é uma cacetada em quem se intromete na vida do outro. Porque a gente gosta de apontar o pecado do outro, né? Olha o que Jesus faz. Ele, naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Quem era cobrador de impostos era injusto. Quem era cobrador de impostos roubava as pessoas. Quem era cobrador de impostos cobrava mais do que devia. Antigamente tinha aquela balança, né, que você não era digital, mas se quiser também a digital faz isso. Mas diz que o açougueiro colocava algumas coisas para ficar um pouco mais pesado, de 200 em 200. Ele ganhava bastante quilinho de carne, né? Às vezes a gente compra as coisas embaladas, se você for pesado, você não tem peso para o mercado, né? Então tem que ser justo. O cobrador de impostos fazia isso. Mateus é vergonha,
safadinho, roubava dinheiro do povo, comprava o que não devia. Olha o que Jesus faz com esse pecador: segue-me, o que nós falamos na primeira leitura, para seguir, segue-me. Ele levantou e seguiu, de safado se tornou santo. Então nós temos jeito, inclusive o cabra. Nós também vamos ser santos, é só a gente querer. Nós não cobramos impostos, nós somos justos, e se não somos, temos que ser, né? Às vezes as pessoas vêm falar assim: agora esse tijolo lá na minha casa, precisa colocar um gato lá. Eu falei: o que é gato? Isso que é um aparelhinho, coloca e sai em todos os canais. Então eu vou dizer para vocês: isso é roubo. Se você tem na sua casa, você tem que tirar. Se você não pode assistir, não assista, mas tem que ver o que é correto. É igual o menino antigamente, né, que você passava por embaixo da roleta do ônibus, até 10 anos. O cara tinha 13 anos, ele não passa por aí, passa, né? Está dando mau exemplo. Tem que ser justo. Então, se você tem um aparelhinho desse que é gato, você está sendo injusto, e está sendo mesmo, hein? É pecado, é pecado. Então faça o exame de consciência. Não coloque gato na sua casa. Você não pode ter na internet: ai, pai, mas não tem problema, porque mas quem colocou o satélite lá? Qual é o engenheiro que fez isso? Nós estamos passando para trás, então. Ai, pai, mas até aí. Se nas pequenas coisas você vai destruir as outras. Então é pecado, viu? Pode falar que é pecado, e é pecado mesmo. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Apareceu lá um monte de fofoqueiro, se intrometia na vida do outro. Ela é separada. Cuida da sua vida, deixa que da vida dela ela cuida. Eu nunca vou negar a comunhão para ninguém, mesmo eu sabendo a vida do outro. Para de cuidar da vida dos outros, cuida da sua. Faça um exame na sua consciência para ver se você não tem pecado. Às vezes o seu pecado é muito maior do que aquela mulher que é separada, muito maior. Mas a gente gosta de lutar, né? A gente gosta de falar do outro, né? Isso daqui é para a gente pensar. Leia esse evangelho em casa, viu? Porque os fariseus estavam lá. E os fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aquele que tem saúde já pode morrer. Nós não temos saúde, nós trazemos dentro de nós de pecado, não é? Se você pensa que você é santinho ou santinho, venha me avisar que eu vou fazer sua execução. Pronto, já vou mandar você para o céu. Para ser santo tem que correr. Enquanto a gente estiver vivo, não tem jeito. Aí chegou um padre, já falei isso. Chegou um padre no vinho, o padre velho falou assim: padre, eu quero, veja agora que chega a sua idade, para minha afetividade parar, porque não sei o que. O padre velho primeiro falou: enquanto eu estou vivo, tem sangue aqui, meu filho, não tem jeito. Não adianta, que não tem cabeça, né? Então a gente tem que aprender a conviver com as nossas misérias. E quando a gente tem consciência das nossas misérias, a gente deixa de fazer, não é? Então, enquanto a gente estiver vivo, por isso eu acho que eu vou para o purgatório, vou ficar um bom tempo lá. Porque eu confesso, daqui a pouco eu já pego, eu não sei, eu sei o que acontece. Eu falo: Senhor, eu não quero pecar, não tem jeito. É um que vem me torrar a paciência, eu fico nervoso, né? Às vezes até igual, não falo nada, mas sai raivoso, estou pecando, né? Mas não sou santo ainda, né? Santo é aquele que ouve, não fala nada, tá bom. Mas para mim nada, se estiver errado, está errado, não é?
E às vezes ele tem que punir certas coisas. A gente não convive. Aqui imagina, cuidado com um monte de gente que cada um pensa diferente. Tem que ter uma paciência legal, né? Tem que ser camaleão. Tem hora que você passa que nem trator, passa reto e conta não viu nada. Senão você fica nervoso. Então, o que nós temos que fazer? Fazer como Jesus. Ele chamou Mateus. Mateus disse sim. Mateus seguiu. Nós temos que seguir Jesus e saber que enquanto a gente estiver vivo, olha lá, Pedro seguiu Jesus 3 vezes depois de Jesus. Pedro, hein? Imagina nós, né? Então nós somos pecadores, mas nós temos jeito. Isso que é legal. Deus nos convoca para que a gente seja santo. Deus nos chama para que a gente seja santo. A gente tem que vir na missa e sair da missa assim: olha, hoje eu sei que eu tenho que seguir Jesus. E quanto mais a gente peca, mais a gente tem que seguir Jesus. Eu não fui na missa porque eu pequei. Aí você tem que ir na missa. Não é? Aí você tem que participar da igreja. Agora, a gente tem que ter consciência do que é pecado. E eu posso comungar, e pecado que eu não posso comungar. Às vezes eu não posso comungar. Comunga a palavra, procuro um bar, confessa. Eu não tenho hábito, e vocês sabem, de aprender confissão antes da missa. Isso para mim tem um porquê. Porque eu sou do mundo e eu falo aquilo que eu penso, e eu não tenho trela na língua. Aí o cara vem confessar e eu falo um negócio para ele, está falando para mim. Eu acabei de confessar com ele, ele está falando o que eu acabei de falar para ele. Então eu atendo confissão em todo momento. Para não ter esse motivo de falar, o padre está falando direitinho para mim. Né? Antes de falar para vocês, eu falo para mim mesmo. Antes de eu rezar para mim aqui, eu falo comigo. Puxa vida, eu já vou fazer 2 anos com vocês, eu preciso melhorar isso. Tá? Então, que a gente possa sair daqui renovado e saber que Jesus é misericordioso, que Ele ama cada um de nós. E todos nós temos jeito até o Pai. Tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.